quero comunicar para os irmãos que estão aqui dentro do salão que tem bastante espaço. Quem quiser vir pode, sinta-se à vontade. E hoje, para a nossa doutrinária, nosso trabalhador, nosso querido Daniel. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer à equipe, os trabalhadores dessa casa, por mais uma vez estar aqui. E agradecer ao leitor espiritual de cada um de vocês, agradecer a Deus, a Jesus, e convidar a todos vocês para hoje estudarmos juntos. Nós que, no último encontro que eu estive aqui, falamos de bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos trazer mais uma fala de Jesus, do sermão. Bem-aventurados, os puros de coração. Nós vamos fazer um estudo aqui em cima do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mas tem também algumas falas de mentores espirituais em relação a este assunto. Mas antes de nós começarmos aqui os estudos, eu queria falar um pouquinho para vocês da minha visão, da visão que eu tive estudando de bem-aventurados os que têm puro o coração. Verão a Deus, completa Jesus. Nós vamos entender, ao decorrer da doutrinária, que nós não devemos começar nenhum trabalho, seja ele qual for, sem uma pura intenção. Só dessa forma nós estaremos dentro das leis de Deus. Só assim nós entregaremos o nosso melhor. Só assim nós veremos a Deus. Quando nós não sentimos isso, tem alguma coisa acontecendo. Porque muitas vezes nós aceitamos o trabalho. Pode ser até um trabalho de caridade, porque alguém nos pediu para fazer, porque é a nossa obrigação, está lá na agenda, eu tenho que fazer, eu vou, mas eu não vejo a Deus, porque eu não estou ali de coração puro, eu não estou ali de coração aberto, eu estou porque é minha obrigação estar. Então a pureza de coração vai nos direcionar ao nosso propósito. Eu vou seguir aqui, pode vir dos slides. Deixar vir aqui as criancinhas, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Então Deus, e para ver a Deus puros de coração, Jesus traz as criancinhas. Observe que Ele quer que nós paramos e refletimos. Por que as crianças? Porque as crianças, elas têm uma inocência, uma pureza. E é isso que Jesus quer que nós tenhamos para entendermos se somos puros de coração. Nós vamos estudar que Ele não disse que o reino dos céus são para as crianças, mas aqueles que as assemelham. E nós vamos descobrir o porquê também, ao longo da doutrinária, o porquê que se assemelham, porque, claro, nós já sabemos que a criança é um espírito imortal, como todos nós. Já tem uma bagagem espiritual, traz a sua bagagem espiritual, mas neste período ela está num sono de esquecimento de suas vidas passadas. Então ela representa a pureza. É a fase em que nós não acessamos ainda
que somos espíritos imortais. Então nós estamos ali inocentes e puros. Aqui. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-lhes e lhe disse: deixai-me a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou, impondo-lhe as mãos. Então as mães, traziam as crianças até Jesus. Quem assessorava Jesus ali, os discípulos, os apóstolos, não interrompam, ele disse: não, nós temos aqui um grande ensinamento. E aí nós paramos para pensar, quantas vezes nós começamos um projeto não levando a nossa pureza de coração, levando o nosso pessimismo. Quantas vezes nós fazemos algo para nós ou para alguém reclamando? Quantas vezes nós estamos ali pela obrigação de estar? Não porque nós queremos buscar conhecimento ou crescer. Jesus disse: não veremos a Deus. É preciso ter puro coração para ver a Deus. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como tinha tomado para a da humildade. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aquelas que lhe assemelham. E se nós voltarmos novamente aqui, como as crianças se comportam, a visão de uma criança, nós vamos entender que muitas vezes em nós já temos uma visão pré-concebida de muitas coisas. A criança não. Normalmente, ela traz a sinceridade. Ela traz o coração aberto. Ela está pronta para ouvir. E é isso que Jesus nos traz. O Espírito veste por um tempo a roupagem da inocência. E Jesus sabe dessa verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, ele traz todo esse ensinamento para nós, Jesus, e também nos diz que é nesse estágio que a criança está, que ela está no momento de inocência, de pureza, não acessou ainda o seu espírito, que é imortal. E para que nós entendamos quando é então que nós acessamos que somos espíritos imortais, se não é na infância. Se a infância nós estamos ali naquela parte inocente, vivendo, recebendo orientações, sendo direcionado, por isso muito importante, a infância. Muito importante esse direcionamento dos pais na infância, porque é um tempo, é naquele momento, naquela orientação que nós conseguimos já identificar qual é o sentimento, qual é a emoção que nós precisamos trabalhar mais nos nossos filhos, para que eles possam se tornar adultos seguros, confiantes, que respeitem o próximo. É no momento da infância. Por quê? Aqui, esse texto está em Missionários da Luz, do André Luiz. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem encarnado. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre os mundos de sensações. Olha, a ciência já explicando. Até os 14 anos, nós não temos desenvolvido completamente essa glândula do cérebro. E aí não conseguimos acessar nossas vidas passadas, todo o nosso histórico espiritual.
Quando chega, pode chegar antes também, mas quando chega lá pelos 14 anos, na idade da adolescência, é que todas as emoções que parecem ser atuais são emoções de muitas vidas. É por isso que é uma fase tão difícil para quem vive, e tão difícil para quem convive com ela, porque ali nós acordamos. A gente acha que a emoção, a melancolia é só de agora, mas não é. Tudo que nós armazenamos como espíritos imortais vai surgir na nossa adolescência, enquanto encarnados. E por que eu estou falando isso? Porque se nós não buscarmos cuidar dessas emoções, saber o que ocorre com nós continuamos com isso na vida adulta e vamos levando para todo o sempre. O que nós fizemos agora também, os sentimentos que nós temos em relação ao outro, em relação a nós mesmos, as nossas práticas de vida agora, vão se armazenar em nós, no nosso espírito, que é imortal, que nunca morre, e vão se manifestar nas nossas próximas reencarnações. Assim como o conhecimento, assim como toda a melhoria que nós fizermos em nós, em tudo. Conseguir vencer o vício, pronto, acabou, você não leva mais com você. É garantido. Venceu, não te tenta mais, está superado, parabéns, é para a imortalidade, não vai mais com você. Essa prova já passou, mas precisa estar superado em nós, precisa estar muito bem alinhado em nós. Porque o que é a tentação? A tentação é o que me tenta, se não me tenta, eu passo despercebido. Por isso que é tão diferente para cada um de nós. Se eu ainda tenho essa vontade e tenta falar do outro, não está superado. Tentação. O que está superado não tenta mais. Alguém chega, fala mal de alguém para você, você simplesmente, em silêncio, muda de assunto. Você venceu a tentação. Então, já superou. Sim. E continua, e quem está falando todo esse texto é o leitor Alexandre, tá? São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do Espírito Eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si, o Espírito. Então, Jesus ensinou a virtude, o esporte da alma. O que a gente faz com o esporte? Pratica. Olha que interessante. Praticar jogando futebol com eficiência, tem que praticar. Você não vai chegar a primeira vez e já sair fazendo gol. Pode acontecer, mas é raro. Com qualquer outro esporte, você treina uma vida inteira para se aperfeiçoar aqui. Jesus nos disse que com a nossa alma, com a virtude, funciona assim. Então a virtude com o esporte da alma é um treino. A gente não vai conseguir trabalhar as virtudes da noite para o dia. Nós vamos ter que ir praticando isso. Nosso melhor lado, nossa boa ação, o que há de melhor em nós tem que ser praticado. E a pergunta que fica, antes de eu responder, estamos praticando? Porque praticar é tentar. Se nós não tentarmos, como nós vamos descobrir se nós já conseguimos perdoar, amar? Temos que praticar. Continuo. Entende agora como é importante renunciar. Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício, porque é difícil mesmo. Renunciar, sacrifício. Tem muitas coisas atraentes, né? Quando nós estamos reencarnados, que a gente fica ali, né? Caramba, é uma renúncia, desculpa, é um sacrifício, mas não existe, porque agora nós sabemos que
que armazena no nosso inconsciente. Se armazena no nosso inconsciente, nós levamos para todas as outras vidas. Vícios, emoções, sentimentos vão ficar lá. Vão ficar lá. E aí, chegando na idade que nós vimos aqui, né, que é a idade da adolescência, vai retornar tudo para nós novamente, para que nós possamos trabalhar o que ficou para ser trabalhado, exercer muitas coisas que já estão prontas, né? Tem muitas coisas boas também que nós armazenamos, né? Por isso estamos hoje no trabalho que estamos, porque já viemos trabalhando nele em vidas passadas, ou trabalhos próximos a esse. Então olha que legal, todo o conhecimento que nós adquirimos aqui, em casa, nas escolas, nos cursos, tudo o que nós melhorarmos e nós levaremos para a eternidade conosco. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Olha que interessante. Vibrações construtivas e santificantes. De novo armazenando para a vida eterna. Gratidão, felicidade, alegria. Não é fazer teoria de esperança. Não é dizer, façam isso que vai acontecer isso. É princípio científico. Já temos a ciência aqui, nos dizendo que sim, nós armazenamos em nós essas sensações e com elas nós ficaremos aqui. É princípio científico sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Porque aí nós insistimos nas coisas que não são edificantes e nos sentimentos, nós ficamos muito tempo nisso, muitas encarnações, vão só se repetindo. Por quê que vão só se repetindo? Porque nós não temos armazenado o nosso espírito, não fomos atrás, não buscamos, então nós não conseguimos fazer com que ele avance. Porque para avançar, nós temos que armazenar conhecimentos, boas sensações, gratidão, virtudes, para essa e para a próxima. Como está o depósito? Como está o nosso estoque? Nós vamos utilizar nessa e nas outras. Ela está dizendo aqui. André Luiz, Missionários da Luz, Mentor Alexandre. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras dentre esta geração adulta e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Olha o pensamento. O pensamento chegou aqui para nós. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Porque a adúltera ali, a pecadora, ele está falando também, não só do adultério conjugal, né? Ele está falando de toda a violação da lei de Deus. Quando nós violamos a lei de Deus, nós estamos cometendo adultério. Aqui. Então, aqui, ó, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento. Como está o nosso pensamento? Está puro? Está pensando coisas boas? Está na gratidão? Está na boa vibração? Resumindo, aí nós vamos ver como é que funciona, né? Kardec nos ajuda aqui. A pessoa que nem sequer tem o pensamento no mal, já realizou o progresso. Ok. Não tem mais o pensamento no mal, já realizei o progresso. Aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de acontecer. Está acontecendo. Aquela que, enfim, tem esse pensamento,
e nele se satisfaz, é porque mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. Opa, chegamos a uma parte boa aqui. Tem responsabilidade. Ou seja, tem a lei do retorno, tem ação e reação. Eu penso na maldade, mas essa maldade retorna primeiramente para mim. Ou seja, para quem eu tenho direcionado ela. Então, é uma responsabilidade que nós temos quando estamos pensando. E aí, como nós vamos resgatar isso? Deus leva em conta o que nós acabamos de falar. O nosso esforço também, de não pensar em coisas ruins. E chamando assim o povo, lhes disse: ouve e entende. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é que faz imundo o homem. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Ali não para ver, mas está em Mateus 15, 1 a 20. É do pensamento que sai toda a ação. Começa pelo pensamento. E conforme nós vamos pensando, nós vamos atraindo ou amigos do bem, conforme o pensamento, que vão nos ajudar a resolver o problema, que vão nos orientar, que vão nos inspirar, ou uma legião de espíritos que vão nos incomodar até que nós realizamos aquele pensamento menos edificante. Então é no pensamento que tudo começa. É no pensamento que nós nos comunicamos com os espíritos. É em pensamento que nós começamos qualquer coisa. Tudo que está aqui materializado agora foi pensado antes de se materializar. Tudo começa pelo pensamento. Então, nós temos que ter esse cuidado do que nós estamos pensando. Não é apenas o pensamento. O doutor Espírita está nos explicando, não é só um pensamento e pronto. Nós temos que ter responsabilidade ao pensar. É o que está nos ensinando. Daí eu queria abrir um espaço de licença para trazer uma fala de Francisco de Assis, está no livro do Miramês. Muitas criaturas há que desanimam na busca por felicidade, por desejarem desfrutá-la de imediato, fato impraticável. Ela começa com a simples mudança de pensamento. Então, para ser feliz, temos que mudar os pensamentos. Descendo para as ideias, dominando as ações, buscando a vivência, demorando, às vezes, tempo prolongado. Leva tempo, porque leva tempo também para que nós possamos mudar atos, atitudes, pensamentos. Nós vemos durante muito tempo, muitas vidas, insistindo no que não é bom, resolvendo na violência. E aí, nós estamos agora aprendendo que não é assim. Então leva tempo. Se leva tempo para que nós possamos aprender, leva tempo também para que nós possamos ser felizes de verdade. A verdadeira felicidade exige na vida de cada um a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos, a pureza de coração, de palavra e de vida. Quais são as nossas palavras? O que nós estamos falando? E como nós estamos falando? Entretanto, depois de tudo isso conquistado, o clima de felicidade perfumará o nosso ser, e nunca mais aprenderemos
e ela nos acompanhará no tempo que se chama eternidade. Pureza de pensamento, de ideias, de sentimentos, pureza de coração, para sermos felizes e levarmos para a eternidade. É o que está dizendo aqui. E eu queria também conversar com vocês uma situação. Sempre que nós decidimos mudar nossas vidas para algo edificante, para a busca do conhecimento, para estarmos aqui hoje, para estarmos com Jesus, receberemos provocações. E elas não serão poucas. Muitos vão querer apontar o nosso passado. Muitos vão querer mostrar os nossos erros e equívocos passados. Mas eu quero lembrar para vocês uma frase importantíssima que Jesus disse a Pedro. Quando Jesus morreu na cruz, depois ele, em espírito, se materializou para os apóstolos. Ele encontrou Pedro emocionado diante do rio, na rua. Porque Pedro, depois que Jesus desencarnou, Pedro montou a casa do caminho. Pedro recebia todas as pessoas necessitadas, que eram muitas, doentes. Até os romanos já diziam: manda para a casa do Pedro. Ele não ficava na rua, não tinha mais espaço. Mas Pedro estava triste. Jesus queria saber por quê. Porque Pedro estava sendo acusado de pegar os mantimentos que ele recebia como caridade para casa e ficar para ele. Estava espalhando isso pelo lado. A família já não entendia mais ele, porque ele não tinha mais tempo para a família. E as doações que ele recebia estavam dizendo que ele estava pegando para ele. Jesus diz: mestre, isso não é verdade. Eu estou fazendo de coração. E o que o mestre diz para eles? Aquilo que eu quero deixar para vocês agora. Jesus olha para ele e diz: todos viverão. Todos viverão para entender quem é Pedro. Todos viverão para entender se Pedro cometeu ou não este ato. Não cabe a nós queremos justiças das próprias mãos. Então, para todos que estão tentando, para todos que estão querendo buscar, para todos que estão trabalhando puro de coração, seguir e não se importar com a opinião, ou não se importar com as provocações. Todos viverão. O Mestre espera que façamos no coração o tempo destinado à sua presença divina. Enchei-vos o mundo de sombra, verificam as decepções de sabores, tempestades, continuemos sempre. Atendamos ao programa do Cristo, que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Ilusões venenosas de um dia. Nós às vezes bagunçamos nosso plano reencarnatório por causa de um dia, um fim de semana. Bagunçamos. Deste outro lado da vida, nós nos estendemos as mãos fraternas, unindo-se mais intensamente no trabalho. Em vão fugirá a tormenta. Jamais os entregues à hesitação ou desalento, porque ao nosso lado flui a fonte eterna das consolações com o amor de Jesus Cristo. Para todos que estão tentando, a espiritualidade maior está acompanhando, está junto, está ali. É só um pequeno esforço nosso para nos mantermos no caminho, que a espiritualidade maior está nos ajudando. Todos os nossos companheiros de jornada, todos os nossos companheiros de estudo espírita, todos os nossos amigos que já estão na luz, estão olhando por nós, estão nos incentivando a continuar. Nós só temos que
saber a quem queremos ouvir. E para resumir o nosso encontro, já está no nosso horário, Jesus queria que os homens fossem até Ele com a confiança naqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar assim, não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer para crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que lhe revelará que ele é universal. Agora, nós estamos em um outro período, que é o período de adquirir conhecimento aos nossos espíritos. Conhecimento. Nós já tivemos uma fase onde nós estávamos trabalhando a parte emocional, a parte que nós vivíamos uma vida inteira, às vezes só trabalhando, não buscávamos orientações, nosso espírito estava muito preso a isso. Hoje não, hoje nós somos todos convidados a estudar, ao conhecimento, para que sejamos os homens de boa vontade. E nós podemos estudar aqui, nesta casa, na secretaria, nós conseguimos os dias, os horários, nós podemos estudar em casa, nós podemos contratar um curso, cada um da sua forma, mas hoje nós temos muitas formas de estudar e de buscar conhecimentos, para que nós possamos assim já levarmos para as outras reencarnações e fazer dessa uma reencarnação diferente. Aqui eu trouxe para vocês as referências que nós utilizamos, os livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, Missionários da Luz, Francisco de Assis, e os 12 grandes médios brasileiros, que foi onde achamos a mensagem para essa doutrinária. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, por estarem aqui, e que possamos refletir cada vez mais sobre essa busca de conhecimento. Esse conhecimento que vai ajudar o nosso espírito a melhorar nessa e em todas as outras reencarnações. Porque quando nós estivermos cansados, quando nós estivermos esgotados, sem saber o que fazer, do nosso inconsciente vai surgir aquele conhecimento que eu armazenei lá na casa espírita, lá no livro, lá no estudo. Não se perde. Nós somos espíritos imortais e com nós levamos todos os conhecimentos e todas as virtudes que nós já conseguimos trabalhar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos.